Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos, que a presença do Senhor esteja com todos nesse dia abençoado. Quero compartilhar com os irmãos o meu testemunho, do meu apartamento, como Deus me abençoou com o meu apartamento. Eu tinha sonhos, projetos de ter uma casa. Eu sonhei, eu escrevi uma carta para Deus, descrevendo como seria a minha casa, como eu queria a minha casa. Falei das cores da parede, falei dos quartos, falei da sala, da cozinha, falei da cor do portão, falei da garagem, falei do quintal, falei de tudo. Falei até da rua, dos meus vizinhos, os vizinhos que eu queria. E eu escrevi para Deus essa carta. E quando a gente sonha, a gente decreta algo, e Deus, ele faz, mas ele faz do jeito dele. Deus permitiu sonhar com a casa, Deus permitiu escrever sobre a carta, mas os planos deles era outro. O plano dele era me dar um apartamento, era me presentear com esse apartamento, porque até então eu estava desempregada, eu não teria condição de pagar uma casa, uma parcela de uma casa é muito cara. E não tinha como, não teria essa possibilidade, só com meu esposo trabalhando, mantendo parcelas de casa e alimentos para dentro de casa, manter a gente dentro de casa, só com um trabalhando, não seria muito fácil. Mas antes de entrar nesse testemunho, eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que se encontra em Provérbios 16, versículo 1, que diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E no versículo 9 vem falar: as pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E eu vivo nesse versículo, vivo nessa passagem bíblica, porque todas as vezes que eu quero concretizar algum sonho com as minhas próprias mãos, que eu quero fazer algo com as minhas mãos, eu venho nessas passagens bíblicas de Provérbios, para me lembrar que todos os planos que eu ainda queira realizar, é Deus quem dá a última palavra. E não foi diferente. Como eu falei, eu sonhei com a casa, eu escrevi a carta para Deus. Infelizmente, eu não sei onde que foi parar essa carta, eu procuro muito essa carta, mas eu não encontro. E todas as vezes que eu quero algo de Deus, eu desejo algo muito de Deus, eu sonho, ou eu escrevo, ou eu vou nas madrugadas orar. Mas eu tenho mais costume de escrever, porque ali eu me derramo, eu me entrego mais, eu me expresso mais, eu gosto de escrever. Então eu escrevo. Eu escrevi para Deus essa carta, falando, descrevendo como eu queria. E Deus, ele mudou a rota. Ele me deu um teto para morar, um porto seguro, mas ele mudou o caminho, mudou a rota. Morávamos na casa da avó do meu esposo, Hoje ela não se encontra mais entre nós, uma pessoa maravilhosa que nos acolheu, que nos abençoou muito. E morávamos, na casa dela, a pedido do meu sogro morava lá também, era uma casa que morava muita gente, morava muita gente, e vocês sabem, morar com parente não é fácil, mas a família do meu esposo maravilhosamente me acolheu, não tenho que reclamar, não tenho que falar, não tenho nada, eles foram a porta de entrada para os sonhos, para os projetos, porque até então, se morássemos de aluguel, como a gente morava antes, a gente não teria como pagar as parcelas do apartamento, da construção de obra, que a gente comprou na planta, o apartamento. Não teríamos como pagar o aluguel, manter a casa com uma criança pequena, alérgica ainda. E esse é um outro testemunho que eu vou contar para vocês sobre a cura da minha filha, sobre várias curas que Deus me presenteou na vida dela. Então não teríamos como fazer isso com um só trabalhando.
Então, foi necessário a gente morar na casa da avó do meu esposo, não pagávamos nada. A gente ajudava, né, com a conta de luz, de água, a gente dividia, mas o aluguel a gente não pagava. E num belo dia, chegou uma carta em casa. Eu era inscrita, né, no cadastro único do governo, Minha Casa Minha Vida. Eu era inscrita nesse programa. E todo mundo que é inscrito sabe como que é, ficar esperando, almejando, ganhar uma casa, ser contemplada, né? Ganhar não, porque todos que são contemplados, eles pagam parcelas, são mínimas, mas pagam. Então eu tava desejando ser contemplada, ou com um apartamento ou com uma casa, independente do que seja, mas eu queria casa. Mas sabe aquele negócio de cavalo dado não se olha os dentes, o que vier é lucro? Então eu tava nesse propósito, mas eu queria casa, muito, muito, muito uma casa. Mas se Deus abençoasse com o apartamento, amém, seria o apartamento. O importante é eu ter algo meu. Então a gente sempre viveu nesse propósito. Independente do que a gente tivesse, era nosso. E recebemos essa carta. Meu esposo estava trabalhando, eu esperei ele chegar para mostrar a carta para ele, e logo em seguida ele iria entrar de férias, né? Então foi algo de Deus, realmente, assim, porque o serviço dele não dava pra gente ir no mesmo dia, fazer todos esses planos, né? Correr atrás dessa carta para ver o que era. Então ele precisaria ter um dia, né? Um dia de folga. E Deus abençoou. Recebemos a carta, fomos no endereço aonde descrevi na carta pra gente poder ir, comparecer. Cheguei lá, aí eu entendi que não era o projeto Minha Casa Minha Vida que eu tinha sido contemplada. Era do projeto, mas não tinha sido contemplada. Fomos e era pra comprar um apartamento. Eu falei, eu falei, meu Deus, eu achei que eu tinha sido contemplada, abençoada, mas amém. Vamos ouvir o que tem para dizer os corretores. Ouvimos as propostas. Ali eu me animei, porque um sonho, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter algo meu. Eu quero. Mas como que eu vou pagar? Aí a corretora, conversando com a gente, ela falou, olha, temos esse apartamento onde vocês, né, vai ser tudo na planta, vocês vão começar a pagar desde a construção de obra, vai ser tudo na planta, são parcelas mínimas, pequenas. Aí com a evolução as parcelas vão aumentando e tudo mais, mas dá para pagar de início. Aí eu conversando com meu esposo, a gente entrou nesse assunto, a gente concordou. Não, vamos arriscar, né? A gente tinha muito medo de arriscar, porque a gente não tinha um porto seguro, a gente não tinha uma finança, a gente não tem ainda, né? Uma finança que a gente possa se assegurar, então. Mas a gente decidiu se arriscar. E pelo incrível que pareça, com a conversa, a gente foi fechar o negócio, pra resumir tudo, eu vou resumindo, irmãos. A gente fechou o negócio, a corretora falando, olha, vocês não vão precisar, aonde vocês vão comprar, que vai ser no térreo, não vai precisar da entrada, porque o térreo não precisa da entrada, ainda mais com a sua renda, né, que no caso só entrou só a renda do meu esposo. Então não vai precisar da entrada no apartamento. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Amém, não tínhamos dinheiro mesmo. Então a gente saiu com a proposta, não precisamos da entrada. Essa foi a proposta inicial, não precisávamos da entrada e fomos felizes. Chegando em casa, depois de um tempo, aí ela falou que ia entrar em contato com a gente e tudo mais. Aí quando ela entrou em contato com meu esposo, pra gente ir lá, ela já chegou meio cabisbaixa e falou, olha, infelizmente houve um erro, né? Eu disse de início que não ia poder dar entrada, não ia precisar, mas infelizmente vai ser necessário, sim. Foi um erro meu, né? Eu peço desculpa, que eu me equivoquei, mas vai ser preciso da entrada. R$1.000 a entrada.
Eu falei, R$1.000 para quem não tem nem R$200, para quem não tem nem 500. Eu falei, meu Deus, eu não tenho R$1.000. E eu falei, meu Deus, eu olhei pro meu esposo, ali eu falei, no meu pensamento, eu falei, meu Deus, e agora? O Senhor criou o desejo no meu coração. O Senhor, né, me fez desejar esse apartamento agora, e agora? Aí ela falou assim, olha, mas eu conversei com o meu gerente e a gente decidiu que meu gerente ele vai dar a entrada de R$800. Ele tem R$800 para dar a entrada e vocês parcelam essa entrada, né, que ele vai dar. Vocês parcelam em 10 vezes, pagam ele de volta depois. Mas ele só tem R$800. E vocês teriam o restante? E eu falei, meu Deus, eu só tenho a última parcela do seguro-desemprego. E eu falei pro meu esposo, eu só tenho a última parcela do seguro-desemprego. Não tenho mais. Aí, falei, não, vamos dar. Seja o que Deus quiser. Então, a gente deu, né? Eu tinha R$200. Deixa eu ver, 800, 900, isso mesmo, eu tinha R$200, que era a última parcela do meu seguro-desemprego. E a gente deu esses R$200 e ele entrou com 800, o gerente dela. Então foi a entrada. E meu esposo parcelou os 800 em 10 vezes e pagou ele, né? Aí, por aí já começou a bênção. Assinamos o contrato, deu tudo certo, graças a Deus. E hoje a gente mora no que é nosso. Eu resumi tudo, irmãos. Para contar para vocês que quando Deus está no negócio, ainda que pareça difícil, Deus ele realiza, ele cumpre promessas, ele realiza sonhos. Não tínhamos entrada, não tínhamos dinheiro, não temos ainda, mas Deus faz tudo certinho. Hoje moramos num apartamento abençoado, meus vizinhos são abençoados, e é coisa surreal. Assinamos todos os documentos sem dar erro em nada, sem voltar nada para trás. Nosso apartamento é abençoado, porque Deus habita nele. Temos realizado sonhos, muitos sonhos nesse apartamento. Deus tem sido maravilhoso conosco. E Deus falou que aonde fomos seríamos abençoados. E isso tem sido concretizado na nossa vida. Então eu resumi o testemunho para vocês, porque testemunho ele é gratificante quando você sente, né? Mas que ele possa, assim, que esse testemunho ele possa mexer com você de alguma forma, para te dizer que você pode sim realizar seus sonhos. E não se preocupe se Deus ele mudar alguma rota, é porque ele conhece, ele sabe que futuramente talvez você não poderia, né, pagar a parcela de uma casa ou de um apartamento e vice-versa. Mas Deus conhece todos os planos, todos os sonhos. Não deixe de sonhar, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de entregar tudo nas mãos de Deus. Assim como eu entreguei os meus sonhos, os meus projetos na mão de Deus e deixei Ele dirigir a minha vida, conduzir a minha vida, hoje eu tenho, que é meu. Eu posso dizer que é meu. Então não deixe de sonhar, não deixe de buscar. Deus ele tem muito, 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 muito mais para oferecer do que o diabo para tirar. Basta você confiar e entregar nas mãos de Deus. Acreditar que Ele pode todas as coisas. Use a fé que você tem, ainda que seja pequena. Mas use a fé. Deus vai trabalhar na sua fé. Deus vai trabalhar nela. Deus vai trabalhar, ainda que seja pequenininha. Ainda que você se sinta fraca. É nessa fé que Deus vai trabalhar. Tá bom? Esse é um testemunho. É simples, é rápido, mas é só para edificar a sua fé. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. Tchau.